E começando a revisão do capítulo 28 de Boruto, só lembrando que eu estou usando a versão da Viz Media, a tradução oficial do mangá como base, e mais uma vez eu deixarei o link para a página Boruto Explorer, onde vocês podem ler a tradução feita com base nesta versão. Peço que, se possível, espalhem esse link o máximo que puderem e incentivem sites de leitura de mangás online a usar essa versão daqui pra frente, pois essa galera merece muito mais reconhecimento pelo serviço extremamente útil que estão oferecendo ao fandom. Tentem apoiá-los como vocês puderem. Pois bem, o capítulo começa com Naruto e Kawaki caminhando por Konoha até que eles encontram a Sarada pelo caminho comprando um taiyaki, que por sua vez estranha o fato de encontrar o Naruto num lugar daqueles e tão cedo. E nisso Naruto explica a situação, falando que está no meio de uma missão especial acompanhando o Kawaki o tempo todo, ao mesmo tempo que o apresenta devidamente para Sarada, evidenciando mais uma vez a razão dele estar gastando tanto tempo com o Kawaki para quem ainda talvez não tenha entendido as circunstâncias atuais do Naruto em relação ao conteúdo do filme. Mas enfim, o Naruto aproveita a oportunidade para lanchar com o Kawaki enquanto seguem em caminho, sendo acompanhados pela Sarada que tenta socializar com o Kawaki, o que não dá muito certo devido à sua personalidade difícil. Devo confessar que eu achei os diálogos e principalmente as reações da Sarada, a indiferença e falta de educação do Kawaki bem divertidos, apesar de o foco não ter sido exatamente o alívio cômico. A princípio pode até parecer um acontecimento sem importância, mas na verdade já serviu para mostrar um pouco da falta de sociabilidade do Kawaki, que ficará mais evidente no decorrer do capítulo, assim como também dá mais algumas pistas sobre a rotina de vida que o Kawaki levava até então com pequenas ações. Ele pergunta se o taiyaki já era o almoço, mostrando que desconhece o conceito de lanche. Ele nunca comeu um taiyaki em si, uma comida bem comum no contexto japonês. Indícios de uma vida cheia de restrições e uma criação completamente militar, mais próxima dos ninjas old school das gerações anteriores ao Naruto e mais distante da geração atual, certamente com 3 refeições ao dia e sem tempo para diversão. E prosseguindo, enquanto eles seguem caminho, um garoto esbarra acidentalmente no Kawaki, que no mesmo instante ativa sua habilidade de transformação, ameaçando atacar o garoto, mas é impedido pelo Naruto, logo em seguida revelando que na verdade só queria dar um susto no garoto, em suas próprias palavras, ensinando uma lição de vida, lhe mostrando que existem perigos espreitando em todos os cantos do mundo e por isso ele deve ser mais cuidadoso. Uma atitude que condiz muito bem com alguém tão observador quanto o Kawaki, como podemos ver no capítulo 26, ele sempre está atento a tudo que acontece, é basicamente uma característica dele. E também já diz muito sobre sua real personalidade por trás dessa arrogância e maus modos. Confirmando o que eu já havia dito na revisão passada, ele é alguém que parece não querer machucar ninguém, apesar de tomar certas atitudes extremas por conta da natureza de sua criação. Mas enfim, depois de toda essa confusão, eles finalmente chegam ao seu destino, a floricultura da Ino, ao meu ver o ponto mais alto do capítulo, onde logo de cara já são dadas informações bem interessantes em um rápido diálogo entre Naruto e Ino, mostrando que o Naruto está bem mais precavido em relação à segurança do Kawaki e um ataque de possíveis inimigos do que se imaginava. Aparentemente ele já teve uma conversa prévia com a Ino sobre o Kawaki e está contando com o auxílio da unidade sensorial, da qual a Ino parece ter algum papel relevante, pois ela diz que eles já estavam focados nisso. Talvez ela seja uma espécie de líder encarregada da unidade, assim como seu pai Inoichi era encarregado da divisão de inteligência durante a Quarta Guerra. Um detalhe interessante é que o Inoichi ajudou o Ao, que era da divisão sensorial, na criação de uma barreira de detecção, o que pode indicar que a Ino, assim como seu pai, também tem talento nessa área. Mas enfim, esse diálogo também pode indicar que outras questões envolvendo o pergaminho USB e a identidade do Kashin Code já foram discutidas em off e virão à tona em algum momento mais propício, portanto, tenham paciência. O autor não esqueceu desses detalhes só porque eles não foram abordados imediatamente após o Kawaki ser trazido a Konoha. A própria reunião dos Kages no capítulo 26 parece ter sido retratada já no final. Muita coisa pode ter sido discutida em off e só ficaremos sabendo mais pra frente. Bom, depois de uma pequena confusão criada pela falta de sensibilidade e desconhecimento de conceitos básicos, como o da sinceridade por parte do Kawaki, ao escolher um vaso ao acaso, sendo mais uma vez repreendido,
ele tem uma alucinação, ele acaba enxergando elementos que remetem ao experimento que vimos no capítulo anterior e o vaso em sua mão como um dos vasos usados no experimento com o reflexo do Diggen refletido na água, o fazendo derrubar o vaso pelo susto, chegando ao ponto de parcialmente ativar o karma, um acontecimento que evidencia o trauma que o Kawaki tem em relação ao Diggen. Mas o mais interessante é o que acontece a seguir, pois o Naruto observa toda essa reação do Kawaki e lembra das palavras que ele disse ao Boruto sobre ter desejado morrer com as outras crianças do que viver um verdadeiro inferno. E assim temos um momento bem tocante, com o Naruto abraçando o Kawaki e tentando acalmá-lo, dizendo que ele não precisa mais se preocupar, pois estava seguro. Diria que depois dessa cena, até mesmo o próprio Kawaki se tornou um personagem mais cativante de seu próprio modo. Ele realmente precisava daquele abraço, mostrando que o Naruto está levando a sério seus deveres de mentor. Ele realmente se relaciona com a dor do Kawaki. Eu ainda fico surpreso como é que tem gente tentando problematizar esse abraço, dizendo mas o Naruto está dando mais carinho e atenção ao Kawaki do que aos seus filhos. Na boa, cara, às vezes eu fico assustado com a falta de interpretação e incapacidade de enxergar o contexto em que determinadas ações acontecem de algumas pessoas desse fandom. O Naruto está lidando com um garoto que acabou de ter um colapso após presenciar uma simples ação que lembra vagamente o que ele teve que passar, e pelo pouco que ele já mostrou e disse, teve um passado muito mais traumático do que do próprio Naruto. Será que é tão difícil perceber que o Kawaki é o equivalente do Naruto na nova geração, e o que o Naruto está tentando fazer pelo Kawaki é o mesmo que o Iruka, o Jiraiya e o Hiruzen fizeram por ele um dia? Se tem alguém que entende o inferno pelo qual o Kawaki teve que passar, é o Naruto. Apesar de tudo, o Kawaki não passa de um garoto assustado e traumatizado que precisa da ajuda do Naruto. Se tem alguém que precisa desse carinho e atenção no momento, é o Kawaki. O que também não significa que o Naruto não seja carinhoso com seus filhos, só porque não vemos ele abraçando eles o tempo todo. Boruto e Himawari não exigem o mesmo nível de atenção do que um garoto profundamente traumatizado, vítima de experimentos brutais e que está sendo perseguido por uma organização criminosa. Sem falar que a atenção que ele dá aos seus filhos não é um ponto relevante na trama atual, diferente da atenção que ele dá ao Kawaki, algo que faz parte da natureza de sua missão e é essencial para a construção do vínculo entre eles. Portanto, veremos muito mais o Naruto interagindo com o Kawaki do que com qualquer outro personagem. Mas enfim, deixando esse assunto de lado, um detalhe que talvez muitos não tenham percebido é que na página 29 a expressão da Sarada mostra que ela se compadeceu com a situação do Kawaki, deixando o tom de julgamento de lado para dar uma despedida amigável, apesar da forma como ele a tratou, prometendo apoiá-lo caso ele precise de alguma coisa. Até mesmo o próprio Kawaki estranha isso, visto que ele foi grosso com ela o tempo todo. Como muitos já devem saber, eu não sou exatamente um fã da Sarada. Não vejo mínima razão para o hype colocado em cima dela. Mas dessa vez eu tenho que dar o braço a torcer, pois ela foi retratada de uma maneira muito madura e natural durante essa interação com o Kawaki, fugindo completamente do clichê da tsundere maluca que bate em todo mundo em função de alívio cômico, o que normalmente se esperaria nesse tipo de situação. Em todo momento ela estava tentando fazer amizade, dialogando com Kawaki, tentando ser mais compreensiva, lhe mostrando a maneira certa de se comportar, sempre se mantendo sob controle, mesmo se sentindo incomodada com suas atitudes e grosseria. Se fosse a Sakura, já teria dado um soco na cara do Kawaki no primeiro ai. Confesso que ela subiu um pouco no meu conceito. E para aqueles que já estão shippando ela com o Kawaki, por favor, né? Não houve nenhuma conotação romântica entre eles nessa interação. Ainda é cedo para shippar o Kawaki com alguém, mas se eu fosse shippá-lo com alguma garota, a Himawari seria a opção mais lógica. Sem sombra de dúvidas, ele terá mais contato com ela por viver na mesma casa do que com qualquer outra garota. Lembrando que ela só é 2 anos mais nova do que o Boruto, e assumindo que o Kawaki tem a mesma idade do Boruto, a diferença de idade entre eles não seria muito diferente do que a entre Temari e Shikamaru. Além disso, uma possível união deles no futuro significaria o Kawaki se tornando um verdadeiro membro da família Uzumaki, uma família que certamente ele passará a amar, sendo considerado um verdadeiro irmão para o Boruto e um filho para o Naruto.
Talvez para quem não saiba, não existe uma denominação de sogro e cunhado no Japão. Quando você se casa com alguém, o seu sogro é denominado e tratado como seu otosan, pai, e o seu cunhado é denominado e tratado como onisan ou kyodai, irmão. Inclusive, eu não duvido que depois de toda essa situação com o vaso quebrado, Himawari e Kawaki se tornem mais próximos, pois é bem provável que a Himawari vá ficar agradecida pelo pedido de desculpas e quem sabe o novo vaso se torne um símbolo do vínculo entre eles. Talvez essa seja justamente uma das intenções de toda essa situação. Bom, e prosseguindo, chegando em casa, o Kawaki mostra o vaso ao Boruto que já estava à espera dele. Mas em resposta, o Boruto lhe entrega uma cola para que ele conserte o vaso antigo, aparentemente não se convencendo com toda essa sinceridade repentina. Talvez alguns interpretem essa atitude como arrogância, mas acredito que foi uma atitude que mantém o caráter dele consistente. A maioria dos protagonistas teria amolecido o coração e perdoado Kawaki facilmente, apesar de suas atitudes, exatamente como a Sarada fez anteriormente, mas o Boruto quer fazê-lo se esforçar para conquistar a sua confiança. É evidente que o Kawaki não foi sincero na escolha do vaso, ele não estava dando a mínima para isso. Diria que ele escolheu muito mais com base em seu senso analítico do que em seus sentimentos. E mesmo o Boruto não tendo presenciado o que aconteceu na loja, convenhamos que o Kawaki não deu uma resposta muito convincente de que realmente estava arrependido. E em paralelo a essa situação, Kashinkode e Delta se encontram nos limites da vila, onde o Kashinkode conta a Delta alguns detalhes envolvendo a unidade sensorial citada no diálogo entre Naruto e Ino. Em resumo, Kashinkode diz que a unidade sensorial é responsável por identificar se o chakra de alguém está ou não registrado na vila, e se qualquer coisa externa tentar entrar, será detectada imediatamente, até mesmo fazendo uma pequena referência ao esquadrão de barreira que conhecemos durante o Arco Pen, dando a entender que a unidade sensorial atual é uma forma simplificada do esquadrão de barreira. Deixo bem claro que o Kashinkode não fala do esquadrão de barreira com todas as letras, mas cita que houve uma unidade especial que monitorava todos que entravam e saíam da vila através do chakra, uma unidade sensorial liderada pelo clã Yamanaka, exatamente como o esquadrão de barreira que também era liderado pelo clã Yamanaka, segundo o quarto databook. Por isso eu assumo que não exista mais uma barreira em volta de Konoha, ou se existe é uma barreira bem limitada, pois Konoha agora é uma metrópolis, pessoas entram e saem da vila todos os dias, a vila em si já cresceu além dos limites da vila antiga. A barreira não seria mais um método tão funcional apesar de mais seguro. Se eu estiver certo e a segurança da vila depender unicamente de ninjas sensores, então essa segurança pode ser burlada. Lembrem-se que a Karin consegue esconder seu chakra e de seus companheiros. Isso dá uma brecha para bandidos como os Mudina, por exemplo, conseguirem entrar na vila. O próprio registro de chakra em si é uma faca de dois gumes. Se ele não for muito diferente de uma carteira de identidade ou passaporte, o que impediria alguém de se registrar como turista ou comerciante? Em todo caso, acredito que não deve demorar muito para vermos métodos ilegais de entrar na vila, até porque o bando Mudina conseguiu entrar de alguma forma. Bom, e chegando ao final do capítulo, Delta chega à conclusão de que eles não podem invadir tão facilmente, mas para nossa surpresa, e a dela também, o Kashinkode pula nas muralhas da vila como se não fosse nada e provoca a Delta dizendo que se não quiser agitar as coisas, seja obediente e fique parada. Logo em seguida, pulando para dentro da vila à procura do Kawaki, a deixando ali frustrada, indicando que ele já possui o chakra registrado na vila, uma isca jogada pelo Kodachi, que muitos já estão tratando como uma pista para a possibilidade do Kashinkode ser o Jiraiya. Mas lembrem-se que no capítulo 16 o Kashinkode dá a entender que Konoha era o seu setor. Portanto, não seria estranho ele estar infiltrado na vila, talvez disfarçado como um civil. Ele não precisa ser o Jiraiya para ter o chakra registrado. Não se esqueçam que o Kashinkode é baseado em um personagem folclórico de mesmo nome, Kashinkode, conhecido por ser um mestre da enganação e fazer uso de ilusões. Se tem alguém que pode se infiltrar na vila sem ser percebido, é ele.
Em todo caso, como eu já havia dito em outras revisões, Kodachi e Kishimoto vão fazer de tudo para convencer o fandom de que o Kashinkode é o Jiraiya ou tem alguma ligação com ele, mesmo que ele não tenha nada a ver com o personagem. Não duvidem que até o dublador dele será o mesmo. Agora, terminando o vídeo, eu não tenho muito o que acrescentar sobre o capítulo além do que eu já disse na revisão. Esse foi um capítulo de transição onde talvez o ponto mais relevante foi dar início à invasão do Kashinkode. Não houve tanto conteúdo para se extrair, tanto que eu até pensei em revisá-lo junto com o próximo capítulo. Eu quero deixar bem claro que um desenvolvimento mais cadenciado para o Kawaki é necessário. Como eu já havia dito em outras revisões, esse é o momento para conhecermos o personagem mais a fundo e dar espaço para as interações entre ele e os demais personagens. Acontecimentos de relevância maior que fiquem para o volume 9. A última coisa que precisamos nesse momento é de pressa. E esse capítulo em particular teve a intenção de se aprofundar um pouco mais na psique quebrada do Kawaki, até fazendo uma metáfora bem legal em relação ao vaso. Basicamente, o vaso é uma metáfora para o Kawaki. Ele é chamado de Utsuya, que entre vários significados pode ser traduzido como vaso. Foi modificado ligado a um vaso e sua psique completamente quebrada pode ser interpretada como um vaso que está se quebrando aos poucos. E o vínculo com a família Uzumaki, ou com o Naruto em específico, pode ser interpretado como a cola, que o colará de volta em sua forma original, pelo menos temporariamente, até que ele se quebre completamente. No capítulo anterior eu até disse que essa quest para comprar um vaso parecia meio boba e fora do lugar, mas esse capítulo me provou que havia um significado por trás disso. Porém, em contrapartida, a progressão desse capítulo teve um ritmo sofrível, principalmente porque o capítulo anterior teve um ritmo e uso de páginas quase perfeito. Já esse aqui teve muitas páginas desperdiçadas com diálogos que poderiam ser menores. Por exemplo, o encontro com a Sarada na loja de Taiyaki comeu quase 4 páginas, o que poderia ter sido resumido em 2. Na página 6 tem um quadrinho dedicado ao menu da loja e um quadrinho dedicado ao Kawaki olhando para ele. Pra que isso? De todas as formas que poderiam ter montado esse encontro com a Sarada, essa foi sem dúvidas a pior. A que mais gastou página, a que mais gastou quadrinho, com absolutamente nada. Sem falar das páginas inteiras com quadrinhos grandes destacando determinadas cenas e ações, sem nenhuma necessidade. Eu me pergunto qual a necessidade de gastar uma página inteira, dar destaque em uma cena com quadrinhos enormes para mostrar a simples ação do Kawaki derrubando o vaso ou um garoto esbarrando nele. Parece até que eu li um capítulo da releitura do filme, onde fizeram exatamente isso para segurar a história por 3 volumes. Agora, falando um pouco sobre a arte, eu não tenho muito o que comentar. Esse capítulo continua com o mesmo nível de qualidade dos últimos 2 capítulos, mantendo também suas inconsistências, como nos traços faciais dos personagens, problemas de representar personagens em quadrinhos menores e falta de cenários de fundo, tendo alguns picos de qualidade aqui ou ali em determinadas páginas, como por exemplo na página 23, com o reflexo do Jigen no vaso. Enfim, eu estaria apenas repetindo muito do que eu já disse em outras revisões se eu tentar me prolongar. Mas eu não posso deixar de comentar sobre a página colorida e a Ino, que apareceu pela primeira vez no estilo do Ikemoto. Começando pela página colorida, dentro dos padrões do Ikemoto, até que ficou muito boa por sinal. Parece que ele usou uma foto real como modelo, um artifício comumente usado por mangakas e quadrinistas em geral. O problema é que isso gerou uma certa diferença entre a Sarada da capa e a Sarada representada no restante do capítulo. Na capa ela parece estar mais esguia e ter um rosto menos redondo, dando aspecto de ser mais velha, mas em todo caso diria que foi a melhor ilustração da Sarada que ele fez até agora. Não sei nem por que tem gente reclamando de sexualização, sendo que é uma ilustração até bem comportada se comparada a outras que ela já teve. Mas parece que já virou meio que uma tradição fazer mimimi toda vez que a Sarada aparece, como se fossem ganhar alguma coisa problematizando o vestido de uma personagem fictícia, além de serem considerados chatos e inconvenientes pelos fãs que estão cagando para a aparência que a personagem tem ou deixa de ter. Eu não quero entrar nesse tipo de assunto, mas eu só vou dizer que não adianta ficar pagando de ativista na internet com algo que está além de seu controle e alcance.
Vai fazer o quê? Ir no Japão e bater na equipe editorial da Jump? O máximo que se pode fazer é ser indiferente a esses detalhes e continuar acompanhando a obra por outros aspectos que ela oferece, como todo bom otaku que se preze. Enfim, já no caso da Ino, surpreendentemente ela se encaixou muito bem nesse novo estilo. Diria que entre o elenco original de Naruto, ela é a que menos sofreu com as mudanças de estilo, apesar de ainda não estar no mesmo nível de sua versão original. Se bem que eu acredito que esse avental poupou muito Ikemoto da necessidade de desenhá-la com curvas mais bem definidas. Bom, então é isso, mas antes de terminar eu só quero avisar que tenham cuidado com esse hype exagerado em cima do Kashinkode invadindo a vila, porque eu já tô vendo que tem gente achando que vai acontecer um Naruto vs Pain 2.0, com Kashinkode enfrentando Naruto e Escambau. Calma! Ainda é muito cedo para uma situação dessa magnitude acontecer. Lembrem-se que a intenção do Kashinkode no momento é reunir informações. O cenário mais provável nesse momento é ele observando o Kawaki ao longe enquanto a Delta tenta se infiltrar na vila. Talvez role alguma luta contra um ninja conhecido, quem sabe algum dos senseis dos principais times como a Hanabi, mas não esperem um grande evento que vai acabar com a morte de algum personagem importante, pelo menos não por enquanto. Agora eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.